Glória a Deus. Queridos irmãos, paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus pela honra, privilégio e alegria de poder estar com os irmãos aqui na abençoada cidade de Uberlândia, na Pedagógica Assembleia de Deus de Uberlândia. Quero, de igual forma, agradecer a Deus pela vida preciosa e abençoadora do pastor Álvaro Allen, que é honrado e abençoado e professor de nós todos. Deus abençoe. Louvado seja Deus por esta vida abençoada e abençoadora. Deus abençoe sua casa, sua família, o ministério da igreja, a convenção e a todos os nobres irmãos que aqui estão. Trago saudação da minha esposa, ela deveria estar comigo, mas já com as malas prontas, tivemos lá um desconforto e ela precisou seguir para o hospital. Mas já está bem, medicada, e pegou uma gripe acima da normalidade, e minha filha ficou com ela tomando lá as injeções da gripe. Falei com ela há pouco, está bem. Saudação dela, também das minhas filhas e da Igreja do Senhor que está em São Mateus, a ADSM. Os irmãos aceitam? Gostaria de conversar com os irmãos sob orientação do Espírito Santo e sob a batuta, do pastor Álvaro, sobre a mensagem da salvação e a crise do púlpito. É este o assunto de que nós vamos conversar. Eu sirvo ao Senhor há alguns anos. Em dezembro fará 52 anos que eu estou dentro da Assembleia de Deus. Desses 52 anos, 33 eu pastoreio. E tenho visto algumas coisinhas e eu gostaria de dividir com os irmãos algumas experiências. Amém? Amém? Não falo muito diferente disso. Portanto, se estiver desconfortável, alguém me dá um toquezinho aí para melhorar. Perfeito? Para nortear a nossa conversa, eu convido os irmãos à leitura de um verso que está no livro do profeta Jeremias. Nosso irmão, servo de Deus, capítulo número 15. E vamos ler deste momento apenas o verso 19. Quem já achou? Jeremias 15, 19 diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Amém? Podemos assentar. Palavra de louvor a Deus e gratidão ao Senhor pela vida preciosa do pastor Assis Juarez Marques, que serve a Deus com os irmãos aqui, é amigo de muitos anos, de longuíssima data. Também vi Pena Branca. Aqui é Pena Branca também? Já amigo de mais de 25 anos também. Deus abençoe. Muito bem. Aí nesta apostila que os irmãos têm, tem um apanhado do que conversaremos. Apóstolo Paulo, um irmão nosso, que serviu a Deus no passado, era o presidente de um ministério muito grande. O ministério que Paulo dirigia abrangia 3 continentes. E não havia, naquele tempo, as facilidades dos nossos dias. Portanto, ele fazia as comunicações, especialmente na área doutrinária, através de cartas. Cartas, algumas delas nós temos aí na Bíblia,
chamamos de epístolas pastorais, que eram as cartas do pastor da igreja, enviada à congregação ou aos pastores na igreja, de orientação doutrinária. Este nosso irmão, quando instruiu uma das congregações lá do seu campo, do seu ministério, aponta um mapa de continuidade da pregação. Antes da gente seguir, eu gostaria que os irmãos atentassem para um detalhe importante. Há um livro da Bíblia, o livro do evangelista Lucas, cujo destinatário é um homem chamado Teófilo. Se vocês puderem olhar, logo no primeiro capítulo, ele vai dizer a razão da escrita deste livro. Lucas não andou no colégio dos 12, ele é de uma turma posterior. E ele, quando vai contar aquilo que ele apurou, está no capítulo 1, ele diz assim, verso 1: tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente transcrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Esse é o destinatário do livro de Lucas, Teófilo. Por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, para que você, Teófilo, conheça a certeza das coisas de que já estáis informado. Então, Teófilo já tinha ciência e agora o Lucas está escrevendo para que ele tivesse certeza. Neste livro, ele vai narrar os feitos de Jesus. Agora, se você virar as páginas e chegar no capítulo 1 do livro de Atos, o mesmo escritor, Lucas, está mandando a segunda carta para o mesmo Teófilo. Então, se no primeiro livro ele escreveu para Teófilo, o segundo ele também escreveu para Teófilo. Vejam o que está no capítulo 1. Fiz o primeiro tratado. O primeiro tratado é o Evangelho de Lucas. Ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que ele escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo por muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita o reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber os tempos, ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. É o que Lucas está dizendo para o Teófilo. No primeiro livro, ele narra os feitos de Jesus, pessoalmente. No segundo livro, ele narra os feitos de Jesus, feitos através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, e as ações de Cristo na terra são feitas por meio do corpo. Quando Jesus quer abraçar alguém, ele usa alguém do corpo para abraçar. Quando Jesus quer mostrar o sorriso para alguém, ele faz isso através do seu corpo. A igreja é o corpo. Então, no primeiro livro, ele narra os feitos de Jesus pessoalmente. No segundo livro, ele narra os feitos de Jesus através da igreja. Entenderam? Esse é o ponto de partida da nossa conversa. Princípios devem nortear os métodos. Infelizmente, como muitos dos irmãos sabem, ao pretexto de se alcançar resultados no ofício de ministério, no trabalho, na obra de Deus,
Alguns negociam valores e chegam mesmo a falar em nome de Deus, sem ter a orientação de Deus. Este é o grande problema que vai ser revelado no dia em que Jesus reunir todo mundo, separar bodinho de um lado, ovelha de outro lado, e aí ele vai dizer para os bodinhos sumirem e vai dizer para as ovelhinhas virem perto dele. Então aquele grupo de bodinhos vai dizer para Jesus: no teu nome nós profetizamos. Quem profetiza não é crente? Não é obreiro? No teu nome nós profetizamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos demônios, no teu nome. E Jesus vai dizer: como é que você fez no meu nome se eu não conheço vocês? Então há muita gente fazendo um monte de coisa, calcado, alicerçado, fundamentado no nome de Jesus, sem contudo ter o conhecimento de Jesus. Entendem isso? Então, é disto que trata o capítulo 13 do livro de Mateus. A exposição do Evangelho está todinha no capítulo 13 de Mateus. Se os irmãos puderem dar uma olhadinha rápida, para que a gente não perca muito tempo neste ponto. O capítulo 13 de Mateus é uma forma didática de Jesus revelar o reino, a igreja, a dinâmica da igreja. Está tudo no capítulo 13. Jesus começa dizendo: um semeador saiu a semear. E aí, esta semente desse semeador, caiu um pedaço, uma parte dela na beirada do caminho, uma parte entre pedras, outra parte entre espinhos e outra parte em terra boa. Terminou a parábola, os obreiros, os crentes, não entenderam. E é meio que natural. Então, Jesus segue o seu trabalho para dizer a parábola do trigo e do joio. Mas só que antes dele falar da parábola do trigo e de joio, ele tem que explicar a parábola do semeador, que está no mesmo capítulo. Como é que ele vai fazer isso? Pessoal, é o seguinte: aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas não a entendem, ouvem e não entendem, está aí no verso 18, 19, ouve e não entende, estes são aqueles que o maligno arranca deles a palavra. Então, se ele ouve e não entendem, nós temos duas possibilidades. Possibilidade número 1, quem prega não está pregando de forma adequada. Número 2, quem ouve não está prestando a sua atenção. A primeira hipótese está aí no verso 17, porque Jesus está dizendo que há um povo que ouve de mau grado. Quem ouve de mau grado não presta atenção, não prestando atenção, não entende, não entendendo, o diabo rouba a palavra do coração. Simples assim. O segundo grupo, a palavra é dita como semente que cai nas pedras. Cresce rápido, mas não tem doutrina, não tem raiz. E porque não tem doutrina, não tem raiz, morre logo. É aquele tipo de gente que aceita Jesus numa semana, na outra semana quer ser o pregador, no mês seguinte quer ser o pastor, no outro mês quer ensinar o pastor a ser pastor. E aí não é muito bom. Mas aí o que está escrito? Quando vem a luta, a dificuldade, está aí no verso 21, porque ele não tem raiz, é de pouca duração. Quando chega a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. Então fica todo ofendido, e aí sai. O terceiro grupo é o que foi semeado entre espinhos. Lá também tem duas coisas: o cuidado do mundo e a sedução da riqueza. Portanto, novamente, a responsabilidade do púlpito. A mensagem que traz alguém para dentro do templo é a mesma mensagem que vai identificar que tipo de crente aquele que entrou será. Então, se a pessoa veio atraído por uma mensagem sedutora da riqueza,
No dia que ele quiser riqueza e não tiver a riqueza, ele cai fora. E o outro ponto é o cuidado do mundo, é a assistência social. A Igreja Assembleia de Deus é provavelmente a igreja que mais faz assistência social no país. E nós fazemos isso com muita alegria. Mas se alguém for cooptado por causa da assistência social, e a esta pessoa for dado o cuidado sem o Evangelho, este cuidado sufoca a palavra e ele vai ficar agradecido, vai ficar fiel, nunca sai da igreja, mas quando Jesus vier, ele vai para o inferno. Entenderam bem? E o último grupo, que está aí no verso 23, o que foi semeado em boa terra, é o que ouve e compreende, entende. Esse que ouve e compreende, esse dá fruto. 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1, é de outra forma dizer que na igreja, aquele que ouve a palavra, entende a palavra, este se torna um evangelista, um pregador, alguém que anuncia o evangelho sem precisar do título. Ele traz alguém para a igreja, bota lá, ora por aquela pessoa e ora pelo pastor, para que Deus use o pastor dele para a salvação daquela pessoa. Então este é o que ouviu e entendeu. Mas Jesus não para por aí, porque a exposição do evangelho está toda no capítulo 13. Ele vai seguir no verso 24 para propor uma outra palavra, para dizer a que era semelhante o reino de Deus. Como é que se traduz a igreja? E ele vai dizer: é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo, vem um outro e semeia outro tipo de semente. Verso 26, quando cresceu uma, a outra também, misturou tudo, e aí ficou aquele problema. Alguém sugeriu arrancar tudo, e ele disse: bom, agora é melhor não arrancar, porque se tirar o que não presta, é provável que você perca também o que presta. Pois bem, o que está dito aí é que Jesus sabe que na igreja tem gente de todo tipo, sempre. E mesmo sabendo, alguns dizem: por que Jesus não toma providência? Ou outros dizem: por que o pastor não está vendo isto? É porque o pastor, que tem o Espírito de Deus na vida dele, pensa igualzinho Jesus. Às vezes, você tira um joio que não presta e perde a esposa, os filhos, o parente que presta. Então, para não jogar no mato e no inferno o que presta, ele suporta o que não presta. Entenderam bem? Sim ou não? Pois bem, vamos adiante por causa da hora. Jesus então vai falar do grão de mostarda, como a igreja cresce. É uma pequena sementinha, nasce pequenininha e daqui a pouco se expande. Depois ele vai explicar a história do joio. E este que é o ponto mais importante. A partir do verso 36. Porque os obreiros de Jesus não entenderam, assim como não entenderam a parábola do semeador, também não entenderam a do joio, e Jesus vai ter que explicar, verso 34, despediu a multidão, ficou só com os obreiros. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, os seus obreiros, e disseram: o senhor pode nos explicar a parábola do joio do campo? E Jesus vai explicar. O que semeia boa semente é? O que semeia boa semente é? O Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. O campo é o mundo. A boa semente? A boa semente? Os filhos do reino. O joio? Filhos do maligno. Quem está falando isso é Jesus, não sou eu. O inimigo que semeou o joio, que é o filho do maligno, o inimigo que semeou é o... Não, onde que ele semeou? No reino, na igreja. A ceifa é o fim do mundo.
Os ceifeiros, os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Que semeou a boa semente. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, e eles, os seus anjos, colherão do seu reino, da igreja, tudo o que causa. Então o que causa escândalo é filho do maligno, é joio semeado pelo diabo. Está claro? Está claro? Mas ele não diz só isso. Colherá do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, injustiça, não equidade. E vão lançá-los na fornalha, ali haverá fogo, ranger de dentes, tal, e os justos resplandecerão. Então Jesus vai em seguida falar da pérola de grande valor e da grande rede. Na pérola do grande valor, ele diz que quem aceita entrar neste reino precisa estar disposto a entender que a obra de Deus está acima de todos os seus pessoais interesses. E segundo, o reino de Deus é semelhante ao pescador que lança a rede, e nesta rede vem todo tipo de peixe, peixe bom e peixe ruim. Não é o pregador que vai selecionar o tipo de peixe. Isso não é de competência dele. A competência do pregador é lançar a rede. O nosso trabalho como pastores, como pregadores, como anunciadores do evangelho é lançar a rede. E a gente puxa, e vem gente boa e vem gente ruim. E não nos compete dizer o que é bom, o que é ruim. Vai chegar o dia que aqueles anjos que colhem joio, que são os mesmos anjos que vão estar lá separando gente boa de gente ruim. A gente boa vai para o reino e a gente ruim volta para o mar. De forma que Jesus está mostrando como é a dinâmica da obra de Deus. E nós podemos dizer que estamos felizes, porque, como disse Paulo, somos os seus cooperadores. Nós somos cooperadores de Deus, na obra de Deus, neste reino que ele acabou de explicar. Pois bem, o comportamento equivocado de quem milita ilegitimamente tem feito que a crise de ética e de integridade que está no mundo acabe alcançando a igreja, com iniquidades e escândalos e coisas que o valham. E onde deveriam ter pessoas responsáveis, corretas, às vezes tem problemas, e normalmente esse tipo de gente é o tipo de gente que divide igreja. Vocês nunca vocês vão ver alguém dividindo a igreja se ele não souber pregar bonito. Só divide igreja quem prega bem. Vou dar um exemplo, só um exemplo. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão. Arão é um homem famoso. No livro de Hebreus capítulo 3 e Hebreus capítulo 4, vai dizer que ninguém tome para si esta honra do ministério, a não ser aqueles que foram chamados por Deus como Arão. Lá no Antigo Testamento, a bênção máxima do Antigo Testamento, no Novo Testamento é outra, mas no Antigo Testamento, a bênção máxima é a bênção chamada araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Quem falava isso era Arão. Quem fazia milagre no Egito era Arão. Moisés dizia, faz tal coisa, e ele fazia tal coisa. Joga a vara no chão, a vara vira cobra. E a vara vira cobra e come a outra cobra. E tudo isso é o Arão. Quem vai tocar no rio para virar sangue é o Arão também. E quem vai jogar poeira para o ar para virar piolho também é o Arão, fazendo milagre. Então ele é um bom pregador, porque Moisés disse para Deus, eu não sei falar direito, e Deus então disse, fala com Arão, Arão fala com o povo. Então ele era um bom pregador.
Um dia Deus precisou conversar com Moisés 40 dias. Moisés está lá na montanha orando. Quando Moisés volta, o que o Arão fez? O que o Arão fez? Quem tinha roupa bonita, não era Arão? 12 pedras no peitoral, uma caixinha aqui de ouro, santidade ao Senhor, não era tudo Arão? Quem recebia oferta não era Arão? Quem ministrava a bênção não era Arão? Quem dirigia o culto não era Arão? Tudo não era Arão? Mas Moisés subiu e ele fez o culto para o bezerro. Então não basta ser um bom pregador, é preciso ser fiel. Aquele que não é fiel não tem lugar no reino de Deus. Às vezes está no meio, e alguém diz, por que Deus permite? Permite por estas explicações que estão aí no capítulo 13 do livro de Mateus. Está claro, gente? Então, com temor de Deus, e sem qualquer pretensão de ser qualquer coisa, eu tenho o dever espiritual, o dever pastoral, de falar aos irmãos, mesmo que seja isso fora de moda, algo que tem incomodado a Deus. Púlpitos contaminados por crise de integridade, por crise de ética sem precedentes. Ética é um comportamento social, moral é um comportamento pessoal. Então, quando há uma crise de ética, é porque há uma crise moral. A crise moral de indivíduos leva à crise de ética, que é o do coletivo. Então, quando indivíduos têm comportamentos ruins, isto vai passando e contamina. Por esta razão, Deus disse que nós não deveríamos ficar ladeados de murmuradores. Um outro exemplo, só para exemplo. Quando a gente lê a saída do povo de Israel do Egito, aí na sua Bíblia você vai encontrar que quando Israel saiu no grande exército de saída, saiu junto com Israel um populacho. Em outras versões bíblicas diz, populacho, vulgo, e outra tradução diz mistura. Populacho, vulgo ou mistura. É gente que está no meio do povo e gosta do que vê. Deus abre o mar, quem não gosta de ver o mar aberto? Vamos passar junto. Então Israel passou, populacho passou junto. Chove comida, Israel come, populacho come também. Tem nuvem para cobrir do sol, populacho está abrigado. Tem coluna de fogo, populacho está ali. Só que eles não têm compromisso. Lá na frente eles dizem, agora a gente quer compromisso, agora a gente quer comer a Páscoa. E aí Deus fala, para comer a Páscoa tem que ter compromisso. Nasceu aí a história da circuncisão. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que a nossa circuncisão está no coração. O que é isto? É o sinal da fidelidade. Há um monte de gente na igreja que não entende nada de igreja, mas está na igreja. Eu não sei aqui, eu estou falando lá do meu campo, lá da minha igreja, onde eu estou pastoreando há 18 anos. Lá naquela igreja, quem mais murmura é quem menos contribui. Quem mais fala é quem menos faz. Isso é normal. Quando você encontra alguém que murmura demais, que fala demais, procura saber como é que ele está na tesouraria. Isso é comum. Às vezes é mentiroso ainda, porque passa os irmãos, não sei se aqui é com salva, que oferta, lá ainda a gente está na salva. Ele pega e faz assim com a mão, ó, mas não tem nada lá não. Além de não fazer, mente. Não é? A Bíblia diz que José fez um acordo, que quando o povo de Israel saísse, levasse os seus ossos. Quando Moisés estava saindo, o que a Bíblia diz? Ele voltou para pegar o caixotinho. Alguém poderia dizer, por que levar esse caixotinho? Não, é porque tem uma palavra lá do José. Que é isso? Isso aí tem 400 anos, 350 anos. Você vai guardar um negócio de 350 anos? Então, quem não tem compromisso, não honra a história. Quem não honra a história faz bobagem.
Entenderam bem isso? Qual é o problema de não honrar a história? Lembram de um homem chamado Saul? Saul reinou sobre Israel. A Bíblia diz que Saul atacou os gibeonitas e massacrou os gibeonitas. Deus ficou bravo. Por que Deus ficou bravo, se lá no início da história Deus tinha mandado fazer isso? Porque um dia Josué fez um acordo. E qual foi o acordo de Josué? Mandaram lá uns homens com roupa rasgada, pão embolorado, fizeram um acordo. A Bíblia diz que fizeram um acordo com Josué na frente dos anciãos do ministério. E acordo feito na frente do ministério tem o selo de Deus. E aquilo que é quebrado, Deus não vai gostar. Aquele dia que o sol parou e a lua parou, Israel estava lutando por quem? Por Israel? Não, Israel estava lutando por Gibeão. Josué estava defendendo Gibeão. E aí teve sol, parou, lua parou. Por quê? Porque tinha uma palavra. Aí Josué morreu, depois de Josué vieram os outros juízes, depois dos juízes vieram os primeiros reis. Saul atacou Gibeão, Deus não gostou. Na sua Bíblia está escrito fome em Israel e a sua causa. A causa? Saul ter atacado Gibeão. Vocês já ouviram falar da historinha do Mefibosete? Esses pregadores bons, que são animados, falam muito de Mefibosete, que estava lá no Lodebar, depois veio para a casa do rei, e morou na casa do rei, e comeu na mesa do rei, e tarará, e tarará, e tarará, mas esquece que a Bíblia tem mais página. Olha aí para o colega, a Bíblia sempre tem mais página. Quem isola um pedacinho para fazer doutrina, só faz bobagem. O que acontece? Esse Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatas, foi trazido por Davi para o palácio, restituído toda a riqueza de Saul para ele. Só que no dia que o Absalão tirou Davi de lá, esse Mefibosete perdeu a cadeira também e foi para a rua. Então vai morar na casa do rei até o dia que o rei sair de lá. Voltou para a rua. E por que é que ele ficou sozinho? Porque um secretário dele chamado Ziba mentiu. E uma mentira derrubou um homem justo. Mas mentira derruba justo? Derrubou aquele. Mefibosete, por que você não foi na guerra? Então, o meu servo Ziba me enganou. O senhor acreditou nele. E como é que foi a conversa? Ziba, cadê o Mefibosete? Ele ficou lá em casa dizendo, bem feito para você. Agora que você tinha matado a família de Saul, agora vão matar a sua família também. E, tarará. E Saul vai agora ser vingado em Absalão. E Davi pegou todo o dinheiro de Mefibosete e entregou tudo para o Ziba. Então ele teve tudo, ganhou tudo, até o dia que mentiram. E ele foi derrubado. Só que a Bíblia tem mais página. Na outra página você vai ler o seguinte: fome Israel, sua causa. Davi ora a Deus, Deus revela a história do Saul. Vieram os embaixadores de Gibeão, conversaram com Davi e disseram para Davi, dá 7 filhos de Saul para a gente enforcar. E então Davi vai procurando um por um, procura, e liberou Mefibosete. Por quê? Porque no dia que Davi voltou da guerra, encontrou Mefibosete na beira da rua, maltrapilho, sem tomar banho, barbudo, feio. E Davi pergunta, você é o Mefibosete? Sou. Por que você não foi comigo? Porque o meu servo me enganou, contou uma mentira, o senhor acreditou na mentira, se eu viesse, eu morria. Então Davi pergunta, você está me falando isso por causa do dinheiro? Ele disse, não, eu não te sirvo por causa do dinheiro, eu te sirvo porque eu era um cachorro morto, e o Senhor me deu dignidade, então eu te sirvo porque eu te amo, não porque o Senhor me deu alguma coisa. Então Davi restituiu metade, e agora quando os gibeonitas vêm, Davi diz, vamos procurar, procura, e aí está escrito, porém Davi poupou Mefibosete, por causa do acordo que tinha com Jonatas. O que eu estou querendo dizer? É que quando a pessoa não conhece a história, não pode assumir lugar de liderança. Porque se assume lugar de liderança e não respeita a história, Deus não vai estar com ele. Aqui não tem disso, mas lá no meu trabalho
De vez em quando a gente tem poucas congregações lá, 300 e poucas. Nas 300 e poucas congregações, quando chega um dirigente e quer construir uma história apagando a história do outro, não dá certo. Porque aquele que chega num lugar, ele vai continuar a história e começar a história dele a partir dali, sem nunca apagar a história do outro. Porque quem faz isso está quebrando acordos diante de Deus, diante do ministério, e acordos quebrados diante de Deus, diante do ministério, Deus não aprova. Então, como saiu Israel, saiu o populacho, e quando sai o populacho gosta do que vê. Todo mundo quer a bênção é grande, a unção de Deus na vida do pastor vai passando, e é uma bênção para todo mundo, mas só é comprometido aquele que tem uma aliança de fidelidade, porque se não tiver aliança de fidelidade, tudo que faz é por interesse, só fica enquanto os seus interesses são abastecidos, na hora que não são mais, diz, agora eu vou embora. Entenderam bem, sim ou não? Este é o princípio do capítulo 13 do livro de Mateus. Agora, Jesus disse, lá no livro de Mateus capítulo 7, verso 4, como é que você diz para o irmão, tira o argueiro do seu olho? Tendo um galho inteiro no seu. E no verso 21, Jesus vai dizer mais, nem todo mundo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, as coisas visíveis daqui não traduzem necessariamente as coisas de lá. A mesma mensagem pode produzir efeitos diferentes. Lá no verso 22 do capítulo 7, Jesus disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, eu nunca vos conheci. Mas não fez maravilha? Fez. No nome de Jesus. Doente foi curado? Foi. Demônio foi expulso? Foi. Por causa do nome de Jesus. Mas aquele que milita não será coroado se não militar. Não basta ter o nome, tem que ter legitimidade. Ninguém pode sair botando a mão na própria cabeça, dizendo a partir de agora eu me consagro. Não existe isso. É um lastro. Então, nem todo aquele que profere a palavra é a boca de Deus. Alguns proferem a palavra, entusiasmam o povo, alguns viram e tal, faz aquele entusiasmo, mas nem todo mundo que profere é a boca de Deus. Praticar a iniquidade é trabalhar para induzir uma pessoa ao contrário da orientação de Deus. Posso lembrar um episódio. Vocês sabem o que quer dizer a palavra Betel. A palavra Betel quer dizer casa de Deus. Neste lugar houveram acontecimentos importantes, inclusive um altar de Abraão. Mas quando houve a divisão de Israel, por causa de uma bobagem de um rei chamado Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, houve a guerra civil. As 10 tribos que seguiram o general Jeroboão foram para uma cidade que foi construída por um homem chamado Onri, posteriormente. Mas naquela região ali, esse Jeroboão fez um altar, e deu o nome deste altar de Betel, de casa de Deus. Então nem tudo que tem o nome de casa de Deus é casa de Deus. Deus mandou um profeta novo lá. Qual era o problema do Jeroboão? Ele disse o seguinte, se eu continuo aqui, governando, e o povo uma vez por ano vai lá na sede, eles vão ficar amando a sede, e se eles ficarem amando a sede, eu perco a força aqui. Se eu perder a força aqui porque eles estão amando a sede, eu corro o risco de reverter a divisão.
e a divisão acabar em nada. Então o que eu faço? Faço um altar, chamo o altar de Betel e digo para o povo: pessoal, aqui que é a casa de Deus, não precisa ir lá na sede. Deus mandou o profeta novo lá. O profeta novo chega, vai conversar com Jeroboão, Jeroboão aponta o dedo para ele e o dedo fica seco, a mão fica seca. Jeroboão pede misericórdia, o profeta novo ora, a mão restitui. Quando a mão restitui, há aquele entendimento todo, mas ele diz: vai ter um sinal, o altar vai rachar, vai fender. E aí na divisão, fende, porque aquele que divide um dia é dividido, sempre assim. Vão enganando e sendo enganados. Mas aí o profeta novo sai e aparece um profeta velho. E diz: rapaz, vem cá em casa, tomar um cafezinho, beber água, comer pão. Ele disse: não, é que Deus me falou que eu devia vir para cá falar e ir embora. Aí o profeta velho falou: não, eu sou mais experiente que você, rapaz. Eu também sou de Deus, Deus falou comigo, vem para cá. E ele, ao invés de obedecer a Deus, obedeceu aquele cidadão. Se lascou. Foi para casa. Na hora que estão comendo, ele falou: o leão vai pegar você. O rapaz morreu atacado por leão. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? É que praticar a iniquidade é trabalhar de tal forma a fazer as pessoas andarem contrariamente à orientação da Bíblia, da palavra de Deus. E todo divisor de igreja sempre diz que onde ele está é casa de Deus. Aqui não tem dessas coisas, mas lá em São Paulo tem. Então, ele começa a dizer: aqui é que é casa de Deus, pessoal. Dizendo: se forem lá para a sede, eles vão ficar amando a sede. Se amar a sede, eu perco a força. Então, para não perder a força, ele arruma uma casa de Deus que é tudo de mentira. E aí faz movimento, e faz sacrifício, e faz um monte de coisa, e tem um monte de fogo, mas é só aquilo mesmo. Olha para o colega aí que entendeu tudo, né, irmão? Olha que bênção. Então, a palavra iniquidade aparece 177 vezes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, entre 17 e 20, dependendo da tradução. Mas sempre expõe aquela prática de distorcer, de dobrar, de manipular, de perverter a palavra. Isola um pequeno texto, e desse pequeno texto faz doutrina, e aí diz: não, a nossa fundamentação está aqui. E aí divide todo mundo. Se você puder, levanta a mão, vai. E diga: o sangue de Jesus tem poder. Quando você encontrar alguém que minimamente fala em divisão, sai de perto, porque Deus não está neste negócio. Nunca esteve. Deuteronômio capítulo 4. Deus diz no verso 1: Israel, escuta os estatutos e os juízos que eu os ensino, para que vocês cumpram, para que vocês vivam, para que vocês entrem e possuam a terra que eu lhes dei. O Deus de vossos pais vos dá hoje esta terra. Então, não acrescenteis nada à palavra. Vê se não está escrito: não acrescente nada à palavra que vos mando, e não tire nada dela também. Nem é para pôr nada e nem é para tirar nada. Para que vocês guardem os mandamentos que hoje eu vos ordeno. Então, há muita coisa que acontece que a gente não consegue dar conta de entender. Por exemplo, o desfazimento de casamento. Parece que virou uma febre lá para o meu lado. É uma luta, gente. É uma luta. Mas esquece o que está lá no livro de Malaquias. Dá uma espiadinha, rapidinho. Malaquias. A gente fala muito de Malaquias para falar de dízimo, né? Mas veja bem o que está escrito lá.
capítulo 2. Verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, o que vela e o que responde, e o que oferece dons ao Senhor dos exércitos, obreiros. Ainda fazeis isto. Verso 13. O que fazem? Cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choros, de gemidos, de sorte que o Senhor não olha mais para a oferta, e nem aceitará com prazer da vossa mão. E vocês dizem, por quê? Verso 14, porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal. Deus não suporta deslealdade. Há muita gente achando que pode manipular a palavra, achar uma brechazinha aqui ou ali. Jesus mostrou claramente, ninguém faça isto, a não ser por esta causa específica. Não é aquela causa específica, acabou, não tem mais outra. O problema é que a gente vai inventando moda. E na medida que fazemos isto, Deus vai se afastando de nós. Vamos adiante por causa da hora. A contundência de Jesus não deixa dúvidas, mas alguns pensam ter o direito de modificar a palavra, acham que são mais crentes do que Jesus, e que conhecem mais Bíblia do que Jesus, e dizem assim, não, é que Jesus viveu há 2000 anos, a realidade do nosso tempo é outra. Ora, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e vai ser para sempre. Então aquilo que ele falou ontem, que fala hoje, que vai falar amanhã, permanece. Então, com temor de Deus e com responsabilidade, a gente observa que essas orientações dizem respeito àqueles que já estão no caminho, porque aqueles que vêm do mundo assim, têm outro tratamento na Bíblia. Tem, pastor? Tem. Quem está no caminho e tem um comportamento desse, tem um tipo de juízo. Quem vem do mundo desse jeito, tem outro tipo de juízo. Por isso que está lá em 1 Coríntios capítulo 7. Cada um fique na vocação que foi chamado, e quando fala de vocação que foi chamado, está falando de casamento, não de ministério. Entenderam? É dizer, em outras palavras, que não é saudável a gente ficar modificando a palavra para satisfazer o nosso ego. Métodos devem ser baseados ou balizados pelos princípios da palavra. A gente não pode criar método para encher a igreja, porque a gente, tudo que consegue fazer é encher templo. Quem faz crescer a igreja não é pastor. Quem faz crescer a igreja é o Espírito Santo. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O meu pastor, que foi meu pastor por 25 anos, dizia, a semente é boa, a terra é boa, se o pastor não atrapalhar, a igreja cresce. Vou dizer de novo, a semente é boa e a terra é boa, se o pastor não atrapalhar, a igreja cresce. Por que não cresce? Porque a gente atrapalha. Às vezes a gente não sabe cantar, mas insiste em cantar, espanta o povo. Às vezes a gente é mal educado no tratar o povo. Às vezes a gente vai pregar, ao invés de pregar, desprega tudo, e a gente vai atrapalhando. Mas aquele que está no ministério, na obra de Deus, deve saber que princípios são norteadores dos métodos. Se queremos fazer algum projeto, devemos submeter o projeto ao princípio
que é a palavra de Deus, e não divorciar da palavra, porque senão vai dar errado. A gente vai inchar sem crescer. Vai ter o vulgo, e o vulgo é complicado, porque quando você lê a Bíblia, na saída de Israel do Egito, tem os momentos de murmuração. Vamos matar Moisés, vamos jogar pedra nele. Quem começa isso tudo? O vulgo. Então na igreja é assim também. Alguém diz assim, vamos pintar a parede de branco. Aí tem um murmurador lá para dizer assim, por que não pintou de azul? Então, mas é que aqui tradicionalmente é branco. Não, mas eu acho que azul é mais legal. Não, mas nós estamos assim há 50 anos. Não, mas ele não tem o compromisso da história. Por que é que o pastor celebra a ceia deste jeito? Porque tem um compromisso de história. Por que que os irmãos obreiros da obra de Deus têm tal comportamento? Porque tem compromisso de história. Por que que a Assembleia de Deus tem tal e tal comportamento? Porque tem compromisso de história. Quem não tem compromisso, arruma confusão na obra. Sempre é assim. Quando chega alguém de outros trabalhos, e lá no outro trabalho tinha, sei lá, um comportamento, e quer trazer esse comportamento para o nosso meio, e o pastor diz, não irmão, aqui a gente tem um outro tipo de comportamento, ele já sai falando, aqui não tem direção de Deus. Tinha direção lá onde ele estava, então por que ele não ficou lá? Entenderam bem, gente? Então, lá no livro de Deuteronômio, vai falar dessas coisas no capítulo 24, mas eu não vou parar nele, porque não tem tempo para isso. A Bíblia diz lá no livro de Marcos, que, capítulo 6, verso 20, que Herodes gostava de ouvir a pregação do João. Está escrito lá. O Herodes gostava de ouvir a pregação do João. Gostava. Porque o Herodes sabia que João era um homem justo. E era um homem santo. Está escrito, Marcos capítulo 6, verso 20. Herodes gostava de ouvir João, porque João era um homem justo e era um homem santo. E então Herodes o guardava com segurança e fazia muitas coisas atendendo o que João pedia. E lá no final do verso 20 está escrito, e de boa mente o ouvia. E por que deu rolo então? Porque ele se engraçou com uma moça que não devia se engraçar. E o João, ao invés de ficar tirando foto, olha pessoal, o rei se converteu. Como alguns fariam hoje, lá em São Paulo. Olha pessoal, o grande governador se converteu. Ao invés dele fazer isso, ele olhou para esse cidadão que gostava dele, que atendia o que ele pedia, e disse, você está errado. Você vai para o inferno se você não melhorar. Ele ficou temeroso. Mas aí a mulher arrumou um jeito de arrancar a cabeça do profeta. Ele perdeu a cabeça, mas não perdeu o juízo. Continuou falando a palavra de Deus. Dá para entender com clareza isso, gente? Princípios norteiam os métodos. Não adianta alguém dizer que gosta de ouvir o pregador. João pregava assim, pessoal, o machado está aí na raiz da árvore. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, senão o machado vai cantar. E é assim. O coração e a consciência de Herodes foram tocados pelo poder do Espírito Santo. Mas ele preferiu se submeter aos caprichos de Herodias. Cortou o pescoço do João. Mas quando Jesus vai falar do João, ele diz assim, olha, de todo mundo que já nasceu aqui, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que esse João. Então, esse homem foi chamado por Deus. Deus chamou João de anjo. Anjo.
Está lá no livro de Isaías. Jesus reproduziu a palavra de Isaías, que Deus falou que ele era anjo, no capítulo 11 do livro de Mateus. Eis que envio adiante de vós o meu anjo. Olha bem para o seu colega e diz: já parou para pensar na responsabilidade que você tem? Jesus se referia àquilo que o Espírito Santo tinha já falado. Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz assim: eis que envio adiante de vós o meu anjo que vai preparar o caminho. O profeta de Deus estava falando com sacerdotes, com obreiros, com ministros, que lidavam com o altar de Deus. Mas o que adianta molhar o altar de Deus de lágrima, se é desleal no casamento? O que adianta profetizar, pregar, falar língua estranha e fazer barulho, se é desleal em casa? Quem é que pode dizer que é leal com Deus a quem não vê, se é desleal com a mulher com quem vê? Quem é que pode dizer que é leal a uma aliança feita com Deus no coração, se não é leal à aliança posta no dedo, que ele está enxergando o tempo todo? Aliás, esse negócio de aliança é muito interessante. Quem inventou a aliança não foi o homem, foi Deus. E quem inventou um símbolo de aliança também foi Deus. Quando Noé saiu da arca, Deus disse o quê? Estou fazendo um concerto. O que é um concerto? Uma aliança. Estou fazendo uma aliança. E eu tenho um símbolo da aliança. Vou botar o meu arco lá. Para quê? Será que Deus não tem boa memória? Tem, não tem? Mas ele disse: toda vez que eu olhar para o meu arco, eu vou lembrar da minha aliança. Por que você carrega um anel aí? Para você lembrar da aliança. Para você lembrar que um dia esteve no altar de Deus, diante de um ungido de Deus, que celebrou e que ministrou a bênção sacramental do seu casamento, e disse assim: vocês dois agora são uma pessoa só. Então quem é desleal ali, não pode dizer que é leal a Deus. Ninguém pode dizer que ama a Deus, se não ama aquele que está do teu lado. Aliás, não foi eu que disse isso, não. É o João que disse. Como é que alguém pode dizer que diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê o tempo todo? Então, João pregava a graça de Deus, a misericórdia de Deus, e todo mundo entendia. E a mensagem de João era uma mensagem simples: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Sem arrependimento de pecado não há remissão, não tem jeito. Então o que adianta a gente encher, se a gente não tiver a mensagem que salva, e se a pessoa não entender a mensagem? Porque se ele ouvir a palavra e não entender a palavra, o Satanás rouba do coração dele a palavra. Foi isso que Jesus disse no capítulo 13 de Mateus. O que adianta a gente arrumar um método, botar lá dizendo: pessoal, todo mundo vem para a igreja que vai ganhar uma bala. Aí a pessoa vem para a igreja por causa da bala. Mas se ele vier para a igreja por causa da bala, e não for orientado da palavra, e não entender a palavra, aquela bala sufoca a palavra. E se ela sufoca a palavra, ele não suporta ficar. Porque no dia que não tiver bala, ele não vem mais. Porque ele está lá por causa da bala e não por causa de Jesus. Aquele que começa cedo, aceitou Jesus, e daqui a pouco o pastor diz: vamos ouvir o irmão. Ele era artista de novela, ele era o cantor sertanejo. Gente, há pouco tempo atrás, uma moça que aceitou Jesus na igreja de um cidadão lá em São Paulo, já foi para a televisão para falar mal do pastor dela, que foi instrumento de Deus para a salvação dela. E ela já foi dizer que aquele pastor dela não valia nada, porque ele era barrigudo, e aí ele foi tirar a barriga, e então ele era um homem muito vaidoso, e pastor não pode ser vaidoso. A menina já desviou. Por quê? Porque cresce rápido, mas não tem raiz, não tem doutrina. Vem a angústia e ela se perde, se ofende. Por que o obreiro não pode ser neófito? Quando Paulo dá a instrução, diz assim: o obreiro não pode ser neófito. Por que ele não pode ser neófito? Por qual razão? Neófito é aquele que não sabe, diz que sabe
e briga com o outro para dizer que sabe aquilo que ele não sabe. Isso é um neófito. Aquele que aprende 3 palavras em hebraico e toda pregação ele vai falar a palavra em hebraico para mostrar para todo mundo que sabe hebraico. Mas quando você fala 3 frases com ele em hebraico, ele não entende nada do que você falou e fica olhando para você com cara de ué. É um neófito. É aquele que não foi preparado, não foi treinado. Neófito é aquele que não sabe, pensa que sabe, briga para dizer que sabe aquilo que ele não sabe. Por que ele não pode ser neófito? Porque ele se ensoberbece e cai na condenação do diabo. Então, quando Paulo diz, não pode ser neófito, é por causa da igreja? Não, Deus protege a igreja. É por causa do próprio indivíduo. Porque se coloca o indivíduo que é neófito, ele se ensoberbece. Então, quando você encontra um obreiro soberbo, ele é gente boa, mas é soberbo. Se ele é soberbo, ele é neófito. Se ele é neófito, caiu na condenação do diabo. Gente que passa, estufa o peito, bate em todo mundo, não cumprimenta mais ninguém, já é seletivo com quem fala, já não é mais afável, é tão grande que não se dobra mais para dar um sorriso para uma criança, é tão importante que diz assim, eu sou grande demais para esta igreja pequena. Quem diz que é grande demais para uma igreja pequena, é pequeno demais para uma igreja grande. Foi claro? Quem diz que é grande demais para uma igreja pequena, é pequeno demais para uma igreja grande. Se Deus fez de você capitão de 100, você chega num lugar que tem 5, e os 5 viram 100. Mas se Deus fez de você capitão 5, você chega com 100 e logo o pastor tem que arrumar um jeito de tirar você, porque ficou só com 5. Entenderam bem? Vamos terminar. Mais 10 minutinhos. A Galileia era uma região de pescadores, agricultores, pastores, carpinteiros, funcionários públicos, soldados, gente comum. A mensagem de João atingia todo tipo de gente. Quando João terminava a pregação, alguém dizia, o que a gente vai fazer? E ele dizia, você é funcionário público? Sou, então não seja corrupto. Você é soldado? Sou, então não maltrata as pessoas. Se contente com seu soldo. E era por aí. O que eu quero dizer para os irmãos é que no meio da igreja nunca faltam murmuradores, religiosos, fofoqueiros, divisores, contrários, que arrumam confusão com o pastor o tempo todo. Sempre existiram pessoas assim, para liderar esse coro de gente. Eu imagino que em certo dia, o João pregando lá, aparecia alguém dizendo assim, esse é um bom pregador mesmo. Por quê? Porque o Herodes gostava de ouvir. Mas na hora que ele percebeu o Herodes no erro, ele não teve dúvida. Quando a pessoa é tocada pela mensagem de Deus, elas são orientadas do que fazer. A isso a Bíblia chama de doutrina. A quem cabe isso? Ao pastor da igreja. Então, João bradava, ensinava, falava, dizendo, pessoal, se arrependam, porque não adianta estar na igreja, se não for legítimo, porque ninguém será coroado, se não militar, legitimamente. Vai fazer igual o Jeroboão, criando um altarzinho. Para que ir na sede? Porque se ir na sede, vai amar a sede. Se amar a sede, perde o poder. Se perde o poder, faz um altar, chama de casa de Deus. E na casa de Deus tem fogo o tempo todo, porque é altar tem que ter fogo. Só que altar, que tem nome de casa de Deus, mas divide o povo, Deus racha no meio, não presta. Catuca o vizinho que entendeu tudo, né, irmão? Olha que maravilha. Então, alguns poderiam dizer que João não poderia ensinar daquela forma, mas ele não pode ser infiel à palavra. Porque se a gente for infiel à palavra, a gente não vai ser fiel a Deus. Se a gente não é fiel a Deus, não adianta a gente fazer nada. Então,
É urgente a necessidade de voltar às origens e proclamar com paciência a palavra da verdade. Com mal educação? Não, porque lá no livro de Atos, que é a cartinha que o Lucas está escrevendo para o Teófilo, são as ações de Jesus por meio da igreja. Então a igreja não pode ser antipática. Por isso lá está escrito que a igreja caía na graça de todo o povo. Cair na graça de todo o povo é ser simpática. O que adianta um púlpito ungido, cheio do Espírito Santo, com um diácono lá na porta, mal educado, que recebe mal as pessoas? A pessoa é recebida mal lá, nem dá tempo de chegar aqui para ouvir a palavra. Tá certo? Então, por isso que lá no livro de Atos, capítulo 20, verso 28, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olhai, pois, por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Então, quando o sol, que é Jesus, está brilhando, aquelas estrelas que querem fazer o seu betelzinho, não tem espaço para brilhar. Então, quando as pessoas se tornam importantes demais, a crise aumenta. Quando você vê lá no Antigo Testamento, Deus dizendo para Moisés: separa o povo aí e deixa essa turma aí do ladinho. Quem era a turma do ladinho? A turma do Coré, Datã e Abirão. O que eles estavam fazendo? Incitando o povo a uma divisão. E o que isso estava gerando? Um desconforto. Mas quem é que eles cooptaram? Como é que está escrito na sua palavra aí, na sua Bíblia? Que eram as principais famílias de Israel. As famílias abastadas, aquelas famílias donas da igreja. Aqui não tem não, lá em São Paulo tem isso. Então eles cooptaram aquilo e Deus falou: então separa eles, porque a obra de Deus é de Deus. A obra é de Deus, e a obra que é de Deus é cuidada por Deus. Vamos terminar. Deus dá tanta importância às coisas que a gente fala, que ao transmitir aquilo que ocorreu lá na igreja de Jerusalém, Deus sempre colocou a oração antes daquilo que a gente vai falar. Então, só para nortear, todo método deve sofrer a influência do princípio. E qual é o princípio? Eu lembro quando eu era criança na igreja: joelho no chão, jejum e oração para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer toda tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer tribulação. Joelho no chão, jejum e oração para vencer a tribulação. As lutas vêm, sempre vão vir, mas se você estiver de joelho no chão, com jejum e oração, Deus vai te dar graça. Deus vai te dar graça. Amém? Quando escolheram lá os primeiros cooperadores, a reunião da igreja terminou assim, ó: pessoal, vocês reúnem aí, escolham 7 pessoas com tais e tais e tais características, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Amém? Amém? Espero não tê-los cansado. Faltam 3 minutos para as 4. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. E agora, o que eu faço? Orar? Então, segundo a orientação do ministério, vamos orar ao Senhor. Eu não sei se eu posso, mas queria pedir, se você pudesse pôr a mão aí no ombro do seu colega, dizer para ele: irmão, eu vou orar por você, você ora por mim também? A Bíblia diz assim, ó, olha o que a Bíblia diz. Quando eu falo de método que deve obedecer princípio, né? Olha o que a Bíblia diz: se tivermos comunhão uns com os outros, oramos e saramos. Então não precisa fazer campanha de cura, é só a gente ter comunhão, porque princípio é mais do que método. Se tivermos comunhão uns com os outros, oramos e saramos. Quer mais?
O sangue de Jesus Cristo nos purifica do pecado. Então olha para o colega e diz: você tem que me amar, irmão. É isso aí. Pai bendito, em nome de Jesus nós te louvamos agradecidos. A palavra do Senhor, segundo o que o Espírito do Senhor tem trazido ao nosso coração, foi ministrada. E agora, Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que continues a abençoar a tua igreja, os teus servos, obreiros do Senhor, pastores, líderes, a quem o Senhor constituiu sobre o teu rebanho, nesta abençoada convenção, e em todos os lugares onde estiver fincada a bandeira deste santo ministério. Abençoe os teus servos, fortaleça-os, dá graça aos teus filhos, que de forma clara preguem a tua palavra, e ao pregarem a tua palavra, Senhor, nós te pedimos que as tuas mãos se movam para fazer sinais e prodígios e maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus Cristo, curando enfermos, batizando com o Espírito Santo, levantando o povo, levantando novos obreiros, abençoando o trabalho, fazendo frutificar, crescer. Meu Senhor, em nome de Jesus, dê graça a todos os teus filhos, para louvor da tua glória, no poder do nome de Jesus. É assim que nós oramos agradecidos. Amém.